Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma dica, mais uma revisão daquela esperta para você não esquecer e não errar, perfeito? E hoje o nosso tema é Sócrates, mais especificamente o método socrático. Só que antes de falar do nosso método socrático, que é o objeto do nosso estudo de hoje, nós vamos falar de Sócrates, perfeito? Quem foi Sócrates? Sócrates foi um importante filósofo, né? Ele foi tão importante que a filosofia foi dividida a partir dele em pré-socráticos, socráticos e pós-socráticos. Lembrando que essa divisão ela não está de acordo somente pelo fato de ser antes, durante ou depois do período de Sócrates, né? A vida de Sócrates, mas está relacionada à forma de pensamento, certo? Por exemplo, os pré-socráticos se preocupavam mais com a cosmologia, com questões filosóficas relacionadas à natureza, perfeito? A partir de Sócrates já passou a se trabalhar mais com a questão do homem, né? A virada antropológica, em que o homem tornou-se o centro de todos os estudos, perfeito? Sócrates foi uma importante figura na polis grega, na cidade ateniense. Seu pai era carpinteiro, salvo engano, né? Não me recordo muito bem agora as profissões. E sua mãe era parteira. E é nisso que nós queremos chegar, no fato de sua mãe ser parteira. Mas, nossa, como assim? A mãe parteira e o método socrático, o que tem a ver? Calma, vamos chegar lá. Como a mãe de Sócrates era parteira, em uma dessas né, jornadas dela, ele a acompanhou. E ao acompanhá-la, ele presenciou que a mãe dele, ela ajudava a pessoa a dar à luz, né? A chegar à luz, ajudava a criança a vir à luz, a vir ao mundo. Mas a criança já estava no útero da sua mãe, perfeito? Ou seja, a mãe dele não criava aquela criança, ela apenas a ajudava a dar à luz. Ou seja, fazia o exercício da maiêutica. Foi aí que surgiu a palavra de Sócrates chamada maiêutica. Ou seja, dar à luz. Perdão, dar à luz. Ele percebeu que era a mesma coisa que ele fazia com as outras pessoas, com os seus discípulos. Ele dava à luz. E ele não só dava à luz, mas ele dividiu-se em o método dialético dele. Perdão. Ó. O método era o dialético, que ele dividiu em maiêutica, que era o dar à luz, e ironia. Mas como que funcionava? Essas duas coisas eram juntas, eram separadas, era uma antes e a outra depois? Como é que funcionava? Pois bem, primeiramente, por que método dialético? Porque era através do diálogo. E Sócrates, assim como outros filósofos daquela época, não trabalhavam com escritos, e sim apenas com a fala, com o que era falado, na base do diálogo. Porque para eles, quando se colocava no papel, você dava ao interlocutor como eu posso dizer, a possibilidade de interpretar da forma que ele bem quisesse. E ao dialogar, você transmite diretamente o seu ponto de vista, sem deixar margem para erros, entende? Por isso que era o método dialético, ou seja, através do diálogo. Só que esse método dialético, ele não se fazia com afirmações. Pelo contrário, era apenas com perguntas. Ele trabalhava apenas com perguntas, com interrogação. E como é que isso funcionava, professora? É simples. Primeiro, ele trabalhava com a ironia e, subsidiariamente, posteriormente, com a maiêutica. Mas o que acontecia? Com a ironia, através de questionamentos, sempre de questionamentos, de perguntas, Sócrates levava a pessoa a perceber, a ver
o quão falha e absurda era aquela ideia. Mas ó, Sócrates não afirmava, pessoa, indivíduo, a sua ideia não tem pé nem cabeça. Não. Era sempre através de perguntas. Sempre. E através dessa primeira parte da ironia, ele desconstruir aquela ideia da pessoa, ele retornava à maiêutica, na qual também, através de questionamentos, ele dava a luz. Ou seja, ele levava a pessoa à verdade. Ele a trazia para o mundo iluminado, para a verdade realmente. Ao contrário do que a pessoa vivia, que era no mundo escuro, né? Numa ironia. Mas, espera, repete, professora. Repito. A ironia, ele desconstruía aquela ideia que a pessoa tinha. E a maiêutica, ele construía a partir daquela desconstrução. Porque quando você destrói uma casa, uma hora você chega no chão, não chega? Na ironia também. Você desconstruir até chegar numa base sólida. Num conceito sólido. E a partir daquele conceito sólido, você começava a maiêutica. Ele, né, introduzia a maiêutica, na qual, através dos questionamentos, ele trazia a pessoa para uma verdade aceitável, né? Suficiente, essa é a palavra. Uma verdade suficiente. Vamos trabalhar com um exemplo bem, digamos assim, né, banal, mas que eu acho que vai servir pra gente. Por exemplo, um bolo. Tá, uma pessoa chega pra você com um bolo de banana, né? A pessoa te oferece e você come o bolo. Você percebe que aquele bolo tá estranho, tá com uma textura diferente, tá ruim, que o bolo está ruim, né? Beleza, o bolo tá ruim. Ou seja, a pessoa tem uma ideia ruim. Vamos supor que o bolo é essa ideia. É uma ideia ruim. Vamos trabalhar com a ironia agora para a pessoa achar o erro naquele bolo. Porque a gente precisa de um bolo gostoso, perfeito? Você vai perguntar, agora, só perguntas. Fulano, você usou ovo? A pessoa vê, não. Você usou canela? Não. Usou manteiga? Não. Usou isso? Não. Usou aquilo? Não. Usou trigo? Sim. Pá. Não usou um monte de coisa, mas chegamos numa coisa que ela usou. Que usa em tudo. O último ingrediente lá, ó. Chegamos no trigo. Chegamos na base da ideia dela. Ótimo, perfeito. Vamos construir agora esse bolo? Vamos, né, dar uma forma, vamos levar a pessoa para a verdade, vamos trabalhar com a maiêutica? Fulano, você acha que deve usar ovos? Fulano, você acha que canela ficaria bom? Fulano, você acha que banana combina com bolo de banana? Fulano, você acha que isso fica assim? Você acha que isso vai ficar gostoso? Que vai ficar assado? Lembrando, só perguntas. Até que no fim a pessoa leva pro forno e traz pra você o quê? Um bolo de banana gostoso. Por quê? Você foi sempre questionando ela. Você foi sempre perguntando à pessoa sobre o que ela usou. Você nunca falou que assim, ó, você não usou ovo, você não usou isso, você não usou aquilo. Você pergunta, você usou? Você colocou? Você fez isso? Percebe que a pessoa usou somente perguntas? Em momento algum foram feitas afirmações? Então prestem bastante atenção, pessoal. Porque o método socrático, o método dialético, primeiramente, que nós temos que lembrar, primeira coisa, vamos lá, apenas perguntas. Ó, que é apenas feio. Apenas perguntas. Beleza? Apenas perguntas. Chega-se a uma base sólida, ou seja, precisamos de uma base.
Uma base sólida. E terceiro, por fim, nós temos a ordem que as coisas funcionam. Que primeiro, trabalha-se com a ironia. E posteriormente, a maiêutica. Perfeito? Essa é a nossa base do método socrático. Percebem? Método socrático é o método, no caso, o método dialético, no qual Sócrates trabalhava, através do diálogo, uma forma de levar a pessoa ao conhecimento. Como é que ele chegou nisso aqui? Durante um episódio em que ele foi com a mãe dele para um parto, e durante esse parto, ele percebeu que aquilo que a mãe dele fazia, que era trazer a criança à luz, né, dar à luz, trazer a criança à vida, era o mesmo que ele fazia, só que com pensamentos, certo? Com formas de falar, com diálogo. Ele equiparou a profissão de parteira da mãe dele, né, de dar à luz, à profissão dele de filósofo, porque ambos tinham o mesmo objetivo, que era trazer à luz, dar à luz ao indivíduo, dar à luz ao ser. Perfeito? Vamos lá, nós vemos três características importantíssimas no nosso método socrático. Utiliza-se apenas perguntas, apenas questionamentos, nada além disso. Não trabalha com afirmação, não trabalha com contos, histórias, nada. Apenas perguntas, perguntas simples. Não precisa muito elaborado também. São perguntas simples que qualquer pessoa faria. Base sólida, ou seja, o que você quer ao questionar, ao desconstruir aquela ideia toda? Você quer chegar a uma base sólida. Para quê? Porque é a partir daquela base sólida que você vai chegar a uma verdade suficiente. Suficiente. Perfeito? É a partir apenas de uma desconstrução que você chega a uma verdade suficiente. Qual a ordem dos fatores? Ironia, primeiramente, no qual você vai desconstruir aquela ideia através de perguntas, né? Fazer com que você não vai desconstruir você, mas você vai fazer com que aquela pessoa perceba, né? Você vai levar a pessoa a ver os erros dela. Logo após, né, encontrando uma base sólida, você vai construir. Da mesma forma, pessoal, se na ironia você usa questionamentos, na maiêutica também trabalha-se com questionamentos. Não tem nenhuma diferença, não tem nenhuma coisa. Aqui eu desconstruí, agora eu vou afirmar para ela que, ó, seu boi balanço, você viu que estava errado, né? Então é assim, assim, assim. Não. Da mesma forma que você desconstruiu, você vai construir. Perfeito? Ou seja, da mesma forma que você faz um, você faz o outro. Não tem nenhuma diferença entre as duas coisas, não. Tá bom? Ironia, desconstrói. Maiêutica, constrói. Ambas as coisas fazem parte do mesmo método socrático. Ou dialético. Mas por que método dialético mesmo, pessoal? Porque era feito através de diálogos, ou seja, através de conversas. E por que através de conversas, de diálogos? Porque para Sócrates e outros filósofos daquela época, a escrita dava muita margem para interpretações equivocadas. Ou seja, estamos falando de filósofos dialéticos, que trabalhavam apenas com diálogo, porque para eles aquilo dava a oportunidade de se passar a sua ideia, o seu ponto de vista. Perfeito? Pessoal, essa é a nossa ideia de hoje, nossa matéria de hoje. Ó, se inscrevam no canal, dá um like no vídeo aí, fortalecer a gente. Lá no Instagram tem outras dicas, tá? Tem mais dicas no Instagram, tanto de filosofia, sociologia, todas as outras matérias. Ó, estamos aqui para somar conhecimento com vocês.
Perfeito? Até a próxima!